Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o Dr. Marcos Gomes, defensor público do Estado de São Paulo, para contar um pouquinho sobre a carreira de defensor estadual. Bem-vindo ao Estratégia, Dr. Marcos. Obrigada por aceitar o nosso convite. E para a gente começar, eu gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação. Boa tarde, Renata. Boa tarde, os colegas que estão aí nos assistindo, os futuros defensores públicos. Primeiramente, eu queria agradecer a Renata, ao Estratégia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha carreira, um pouquinho da minha experiência e um pouquinho do conhecimento da Defensoria Pública. Espero que, ao final dessa entrevista, dessa conversa, vocês possam conhecer um pouco melhor a carreira da Defensoria Pública e a carreira do defensor público. Como foi para você escolher essa carreira? Eu costumo brincar que eu estudo para a Defensoria Pública desde quando minha mãe estava grávida, porque durante a gravidez dela foi quando ela passou para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, me identifiquei bastante com o trabalho dela e durante a faculdade tive a oportunidade de me dedicar ainda mais para o estudo da Defensoria Pública e me identificar cada vez mais com essa carreira maravilhosa. E há quanto tempo você está na Defensoria do Estado de São Paulo? Eu sou defensor público do Estado de São Paulo há 7 anos. Eu prestei o concurso do ano de 2012. Em 2013, eu tomei posse e comecei a exercer a função de defensor público. Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou adorando morar aqui em São Paulo. E como é o dia a dia de um defensor? Como é a rotina? É mais em gabinete ou tem trabalho externo? Como funciona? O dia a dia do defensor público é extremamente gratificante. A nossa atuação não é somente demandista, não é somente perante o Poder Judiciário. A gente tem uma grande atuação também de forma extrajudicial. A atuação não é somente demandista, é também preventiva. Então, ao mesmo tempo que a gente atua com os nossos assistidos, ajuizando ações judiciais, nós também temos, por exemplo, atuações in loco. No meu cargo, eu faço atendimentos à população em situação de rua. Então, muitas vezes, nós vamos até aquele jurisdicionado, vamos até aquela pessoa em situação de vulnerabilidade para solucionar o problema. Por quê? Existem assistidos que são tão vulneráveis que não conseguem nem mesmo chegar até a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública vai até essa população, até essa pessoa hipossuficiente, para prestar toda a assistência jurídica integral e gratuita. A diferença de atuação entre a Defensoria Estadual e a Defensoria da União é com relação às matérias, né? Sim, existem algumas matérias que são específicas da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União foca bastante o trabalho nas áreas previdenciária, trabalhista, em alguns crimes federais que não é da competência estadual. Então, existe uma diferença assim, dessas matérias. Com relação às matérias no dia a dia de trabalho, a pessoa que estuda para um concurso de alto nível como esse tem, obviamente, que saber em profundidade todos os conteúdos. No dia a dia, é exatamente exigido de vocês tudo isso? Ou tem como depois se especializar e poder trabalhar numa área que tenha mais afinidade? De fato, hoje em dia, é difícil que uma pessoa seja aprovada no concurso da Defensoria Pública sem ter um conhecimento bem aprofundado de todas as matérias. Mas quando você passa no concurso público, pode ser que na hora de escolher a vaga você tenha algumas possibilidades. Tendo mais de uma vaga possível, você pode escolher uma vaga de acordo com a matéria que você mais se identifique. Quando eu fui tomar posse, por exemplo, tinham cerca de 100 vagas. Tinham atuações na área criminal, na área civil e na área de família. Eu escolhi atuar na área de família. Outros colegas escolheram atuar na área criminal. Porém, é certo que você pode tomar posse e só ter uma vaga disponível. Nessa situação, você vai entrar nessa vaga. Posteriormente, em concursos de remoção, você pode escolher um outro tipo de atuação. Ah, entendi. Então, quando toma posse, já tem a possibilidade de escolher. Isso é bacana. Quando toma posse, isso é bom, né? Já vai onde se identifica mais. E como é, então, a carreira de defensor? A possibilidade de progressão, entra como substituto, se torna titular? Como que funciona? A progressão na Defensoria Pública vai variar de estado para estado, de acordo com a lei orgânica estadual. No estado de São Paulo, por exemplo, existem níveis. O defensor público começa no nível 1 e vai até o nível 5.
Pode ser que o defensor público inicie sua trajetória como defensor público itinerante ou como defensor público titular. No Rio de Janeiro, por exemplo, é diferente. Existe o defensor público substituto e também existe a possibilidade de progressão na carreira, chegando até mesmo a ser defensor público de classe especial, atuando perante os tribunais. E existe atuação no interior? Como é que foi? Você tomou posse e já ficou logo na capital? A Defensoria Pública está em um processo de estruturação. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já temos a Defensoria Pública em todas as comarcas. Em muitas defensorias públicas do Brasil, nem todo o estado está devidamente estruturado. Existe uma tendência de estruturação de toda a Defensoria Pública, não só na capital, como também no interior. Eu, quando cheguei na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como a Defensoria Pública aqui de São Paulo é uma carreira recente, eu tive o privilégio de conseguir uma vaga diretamente na capital. Mas num próximo concurso, provavelmente a pessoa vai ter que ir para o interior? Não necessariamente. Quando eu escolhi a vaga de titular aqui na capital, na comarca lá de Santo Amaro, e não pretendo ir para o interior. Vai para o interior, geralmente as pessoas que escolhem trabalhar lá, ou então, eventualmente, que são itinerantes em determinadas regiões. Mas você pode escolher a sua vaga, não necessariamente você é obrigado a ir para o interior, até porque o defensor possui a inamovibilidade e não pode ser retirado do seu cargo. E como que é a equipe de apoio para vocês lá na Defensoria? Aqui em São Paulo, a equipe de apoio é excelente. Além de toda a equipe administrativa, nós temos um grande diferencial, denominado Centro de Atendimento Multidisciplinar, que conta com agentes sociais e psicólogos. Então, o atendimento na Defensoria Pública não é somente jurídico, é um atendimento multidisciplinar, é um atendimento humanizado, onde a gente consegue compreender de forma holística todo o problema do assistido. Caso necessário, o assistido vai ter atendimento psicológico, vai ter atendimento social, a gente consegue compreender melhor as situações e até mesmo fazer conciliações com o auxílio de agentes sociais e psicólogos, que são especialistas no assunto. Quais são as características e habilidades que você julga serem mais importantes para ser um bom defensor? Geralmente os professores falam muito na ideia de vocação. Realmente, para ser defensor público, você tem que gostar do que faz. Atender a população hipossuficiente, a população vulnerável, no meu ponto de vista, é extremamente gratificante. Eu gosto do que eu faço, eu acordo todos os dias extremamente animado. Até quando eu recebo algum caso mais complexo, mais difícil, eu resolvo aquilo da melhor forma possível. Eu pego aquele caso, deixa comigo que eu vou resolver. Sei que vai dar trabalho, mas eu vou procurar resolver da melhor forma possível. E eu tenho certeza que todos aqueles que admiram o trabalho da Defensoria Pública, que possuem essa vocação para serem defensor público, vão entrar na carreira e vão ter uma surpresa, porque é realmente muito gratificante ser defensor público. E como que é a demanda de audiências? O meu cargo, particularmente, não realiza audiências. Eu escolhi um cargo onde eu sou responsável pela confecção, pela elaboração de petições iniciais. Porém, a Defensoria Pública realiza não só as petições iniciais, como todo o acompanhamento processual, seja perante as varas singulares, perante os juízes, seja perante os tribunais, inclusive os tribunais superiores. É possível que os defensores públicos tenham uma vara específica de atuação e realize as audiências junto com os juízes, junto com promotores de justiça. Certo. E relembrando o seu processo de estudos para chegar a esse cargo, como é que foi? Porque às vezes a gente vê a pessoa atuando e não sabe por qual dificuldade ela passou para conquistar ali aquele cargo almejado. Quem está começando sabe que vai ter um pouquinho de dificuldade, vai demandar muita dedicação e tal. No seu caso, como foi? Você chegou a prestar concursos para outras carreiras? Você disse que estava bem decidido desde a barriga da sua mãe, então deve ter feito só concurso de defensoria ou chegou a fazer algum outro? Nem sempre a caminhada é muito fácil. Eu quando me formei, eu quis abraçar o mundo. Eu quis fazer pós-graduação, eu queria ser professor, eu queria escrever artigos e queria prestar concurso notadamente para a Defensoria Pública. Porém, eu tive um erro muito grave na minha trajetória, mas a gente vai aprendendo com os nossos erros. Eu fiz prova
para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, PGE, PGM, BNDES, Petrobras, Correios. Eu fazia prova para tudo. E o resultado era sempre o mesmo: reprovação. Somente no momento que eu vi que não estava alcançando meus objetivos e outras pessoas que estudavam até menos do que eu estavam alcançando o objetivo deles, eu comecei a ver o que está de errado na minha trajetória. E eu tive a consciência de ver o que estava errado. Uma das coisas que estava errado, que a gente vai aprendendo na caminhada jurídica, era realmente prestar vários concursos. Porque a gente começa a fazer prova e aquilo vai te animando e você vai prestando outras carreiras. Então eu parei e pensei assim: vou estudar agora de forma específica, direcionada para a Defensoria Pública, que é a carreira que eu quero. Então eu que começava a ficar nas provas objetivas por 1, 3, 5 questões, comecei a deixar os outros por 1, 3 ou 5 questões. Porque eu estava estudando agora de forma específica. Foi um grande diferencial na minha caminhada. O psicológico do concurseiro tem que ser trabalhado, porque nem sempre é fácil você receber uma reprovação no concurso e no dia seguinte você está estudando. Porque eu costumo brincar que concurso público é renúncia. Para que outras coisas entrem na nossa vida, nós temos que renunciar a algumas coisas. Nós temos que renunciar, no meu caso, a estar na praia com os amigos, temos que renunciar a algumas festas de família, alguns eventos com os amigos, em prol de um sonho. Eu renunciei muitas coisas, eu acredito que o concurseiro tem que ter um padrão ouro de estudo, tem que estudar com inteligência, tem que estar motivado, não pode se acomodar e durante essa caminhada ir aprendendo com os erros e acertos, que foi o meu caso. Eu vi o que estava certo, vi o que estava errado e ia aprendendo com aquilo. Não é fácil, a caminhada muitas vezes é longa, mas podem ter certeza que vale a pena vocês estudarem bastante para alcançar o sonho de vocês. Às vezes é até um pouco complicado a pessoa que estuda bastante tempo e não sabe exatamente como vai ser a atuação. Então até essa entrevista aqui também é legal para ter um pouquinho dessa visão de como é o trabalho em si. Você se sente realizado depois de ter passado aí por esse processo, de imaginar o que era a carreira? É realmente o que você esperava? Eu me sinto extremamente realizado. É muito bom ser defensor público. É claro que na Defensoria Pública nós temos inúmeras dificuldades, principalmente dificuldades estruturais. A Defensoria Pública não possui uma excelente estrutura física em algumas unidades, faltam defensores públicos, às vezes nós temos dificuldade para incrementar todo o quadro de estagiário ou quadro administrativo, mas a Defensoria Pública é uma instituição que está em crescimento. Então, nós vamos superando aos poucos os obstáculos que vão surgindo, tudo em prol dessa realização. Eu adoro ser defensor público, é muito bom, mas é lógico que não só a Defensoria Pública, como outras carreiras, possuem algumas dificuldades para a sua devida estruturação. Ao longo desses 7 anos atuando aí como defensor de São Paulo, teve algum caso mais marcante que você ressalte aí, queira mencionar? Eu costumo destacar 2 casos paradigmáticos da Defensoria Pública. Aqui em São Paulo, eu costumo destacar o caso da Defensoria Pública na Cracolândia, uma região aqui de São Paulo, onde a Defensoria Pública teve atuação judicial, atuação extrajudicial in loco, prestando educação em direitos, orientação jurídica, que demonstrou uma orientação não só demandista, como também preventiva. E a Defensoria Pública atuou de forma estratégica, junto com outros órgãos, sejam órgãos municipais, sejam órgãos estaduais ou federais, atuou com toda a rede de atendimento, com CAPES, com CRATOD, teve atuação junto com o Ministério Público, teve inúmeras reuniões. Então perceba como a atuação da Defensoria Pública é muito ampla, não é só judicial. Então é uma atuação muito estratégica da Defensoria Pública que me chamou muita atenção. E no cenário nacional, a atuação da Defensoria Pública de Minas Gerais, lá em Brumadinho, também foi muito marcante. Não só pela atuação humana que teve a Defensoria Pública, os defensores públicos, como também diante da magnitude do acontecimento nefasto que teve no local e a Defensoria Pública buscando levar os direitos fundamentais a todas as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Você sente que a Defensoria talvez não tenha tanta visibilidade quanto outras carreiras? De fato,
Muitos usuários da Defensoria Pública ainda não conhecem a instituição. Até mesmo operadores do direito, delegados, membros do Ministério Público, magistrados, não possuem, às vezes, o conhecimento devido em relação a toda a atuação da Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública, quais são as suas funções, as suas atribuições, e isso muitas vezes dificulta a própria atuação do defensor público. E qual mensagem, então, você deixaria para quem está estudando, quem está pensando e não está ainda decidido? O que você ressaltaria, o que é importante para você contar para essas pessoas da Defensoria? É muito importante que os concurseiros, que as pessoas que estão nessa caminhada, acreditem nos seus sonhos. Podem ter certeza, se vocês acreditarem em vocês, se dedicarem, vocês vão alcançar seus objetivos. Eu costumo brincar que, às vezes, a gente tem que se afastar um pouquinho daquelas pessoas que são destruidoras de sonho. Às vezes, um parente, um colega que fala, não, deixa o concurso de lado, isso é muito difícil. Não, acreditem no sonho de vocês. É muito gratificante quando você se dedica e alcança aquilo que vocês desejam. Podem ter certeza, o pensamento positivo, uma boa energia vai ser muito importante para que vocês se mantenham motivados durante essa caminhada de estudo. E eu tenho certeza que depois alguns de vocês vão me mandar uma mensagem, Marcos, ainda bem que você me motivou, que você falou comigo para acreditar no meu sonho. Às vezes demora 1, 2, 3, 4, 5 anos, às vezes até mais, mas no final é muito gratificante alcançar a carreira de vocês, especialmente se forem para a Defensoria Pública. No seu caso, você demorou quanto tempo assim para passar? Eu demorei 3 anos para passar na Defensoria Pública. E nem sempre é fácil, alguns momentos, algumas situações que a gente fica um pouco chateado e temos que enfrentar muitas vezes algumas dificuldades inerentes à vida que acontecem, mas com muita dedicação, eu pesquisava muita coisa, conversava com colegas que me incentivavam, familiares que me incentivavam, e às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado o tempo e verificar como está sendo o nosso incremento de estudo, se estamos evoluindo, isso que é importante nessa trajetória. Tá certo, Dr. Marcos, muito obrigada por essa entrevista, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas ali dos colegas que estão estudando, buscando aí uma orientação para seguir aí na carreira jurídica. Essa foi uma oportunidade de contar um pouquinho aí do dia a dia da profissão. A gente agradece muito sua vinda aqui ao Estratégia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Fico muito grato de estar aqui e vocês precisando de alguma coisa, podem entrar em contato comigo que eu estou à disposição de vocês para ajudar no que for preciso nessa caminhada. A gente vai ficando por aqui. Eu te lembro que você pode buscar todas as informações sobre o mundo dos concursos no site do Estratégia Concursos e até a próxima. Tchau!